Para o item 5 da pauta, projeto de lei do Senado 399 de 2011. O projeto de lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a revalidação e o reconhecimento automático de diplomas oriundos de cursos de instituições de ensino superior estrangeiras de reconhecida excelência acadêmica. A autoria deste projeto do senador Roberto Requião e a relatoria do senador Cristóvão Buarque pela aprovação do projeto com 2 emendas que apresenta. Eu queria dizer que em 12 de 4 de 2013 foi realizada uma audiência pública em atendimento aos requerimentos número 42 de 2012 da CRE e 14 de 2013 da CRE também, e a matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte em decisão terminativa. Então, aqui ela não é terminativa. Passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, esse projeto já foi discutido e eu quero apenas retomar dizendo que adotei integralmente, pode-se dizer, apesar de algumas mudanças de redação, as suas propostas de emenda. E o documento ficou da seguinte forma: o artigo 1º passa a vigorar com as seguintes alterações. Os diplomas de curso de graduação. Primeiro, eu preciso dizer que eu fiz uma emenda à proposta do senador Requião. O senador Requião dizia que seriam automaticamente reconhecidos. A emenda que eu fiz passou a dizer, senador Tião, que seriam reconhecidos automaticamente os diplomas daquelas entidades reconhecidas anteriormente pelo governo federal. Então, já tomou a precaução de evitar que qualquer diploma seja reconhecido. Vai criar um problema para o governo fazer esse reconhecimento de entidades. Mas eu acho que já é tempo, o Mercosul mesmo tem insistido muito nisso. O que foi agregado, graças à sua sugestão, é que os diplomas de curso de graduação expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior em funcionamento regular terão revalidação mediante avaliação realizada por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e na área que respeitando os acordos internacionais de reciprocidade equiparados. Esse parágrafo primeiro é para manter o mesmo critério para as universidades que não forem reconhecidas pelo governo brasileiro. Ou seja, há a oportunidade que as universidades brasileiras, talvez por uma omissão ainda temporária do governo, do MEC, possa fazer a avaliação. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidade estrangeira só poderão ser reconhecidos mediante avaliação realizada por uma universidade que possui um curso de pós-graduação reconhecido e avalizado na mesma área de reconhecimento, observados os parâmetros de qualidade definidos em colaboração com o órgão responsável pela reavaliação dos cursos. Ou seja, aqui a CAPES provavelmente entra. Parágrafo 4º. Terão revalidação e reconhecimento automático. Esse é o parágrafo que estava no meu parecer anterior. Os diplomas de cursos presenciais de graduação, mestrado, doutorado, expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior em funcionamento regular, cuja excelência tenha sido reconhecida e divulgada por meio de listagem elaborada pelo Executivo. Aqui houve uma mudança por conta da emenda do senador Vital do Rego, em que ela colocou a ideia de presenciais. Não tinha isso ainda. Então, esse é o parágrafo que simplifica o reconhecimento, porque tira das universidades, mas exige que, preliminarmente, o Poder Executivo tenha dito que aquela universidade é reconhecida e tem competência. O resto será de 90 dias úteis o prazo de tramitação para o processo de revalidação, reconhecimento ou não dos diplomas de graduação. Isso quer dizer, naqueles casos em que não houver o reconhecimento automático dos diplomas das entidades já reconhecidas anteriormente, fica a possibilidade de reconhecimento ou não pelas universidades, mas elas terão agora um prazo de 90 dias, para evitar que passem-se anos, como atualmente está sendo feito. E acrescentamos o seguinte: assegura-se também o direito à revalidação e reconhecimento àqueles que tenham cumprido as exigências expressas no parágrafo seguinte, 3º e 4º do artigo 48 da lei, de 20 de dezembro, até a data de publicação desta lei. Ou seja, até a data de publicação desta lei, quando ela for publicada, se for aprovada, terão direitos que já fizeram curso, desde que nas universidades reconhecidas.
E aqueles diplomas de universidade não reconhecidas terão direito ao prazo de 90 dias. A primeira edição, para artigo 3º, a primeira edição da listagem de que trata o parágrafo 6º do artigo 48, ou seja, o governo vai fazer a lista das entidades reconhecidas. A primeira edição dessa listagem deverá ser divulgada decorrido 12 meses da publicação dessa lei. Ou seja, o governo terá 12 meses para dizer quais universidades, quais cursos, aliás, merecem o reconhecimento automático. Eu creio que essa é uma solução que não satisfaz totalmente a ninguém, que mantenha reconhecimento automático, tirando das universidades esse papel, não atende plenamente os estudantes que gostariam de ter o reconhecimento automático, independente de qualquer avaliação, mas eu acho que atende um pouco aos dois, porque quebra a lentidão, tem 90 dias a universidades, no caso dos não reconhecidos automaticamente, e daqui a 12 meses nós poderemos dispor de uma lista de entidades, de cursos, lista feita pelo MEC, que dirá quais cursos terão reconhecimento automático. Eu creio que foi a saída encontrada, senadora Ana Amélia, e para compatibilizar tudo, e agradeço a sua colaboração quando a senhora coloca que esta lista exigirá excelência dos cursos que serão reconhecidos. Obrigada, senador Cristóvão Buarque. Em primeiro lugar, queria agradecer-lhe imensamente por ter acolhido as minhas emendas nessa matéria. Vossa Excelência diz adequadamente, ele não contenta aqueles que queriam o próprio senador Requião, com muita, digamos, habilidade política e compreensão da complexidade do assunto, quando fizemos aqui uma audiência pública com as principais autoridades de toda a área acadêmica brasileira e também dos representantes dos estudantes da Associação Nacional dos Pós-Graduados em Instituições Estrangeiras de Ensino Superior, liderados pelo professor Vicente Celestino de França, que até me pediu, e aqui está sendo mostrado, ele entregou naquela audiência, naquela ocasião, esta relação de um abaixo-assinado com 10 mil apoiadores deste projeto do senador Requião. A casa é política e a casa tem responsabilidade. E eu queria agradecer e cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, ex-reitor de uma importante universidade, pela forma competente como que construiu este relatório. Eu acho que, dessa forma, nós não deixamos ficar 10 ou 15 anos para uma revalidação, mas também não faremos um atropelo de criar condição para que algum curso que seja de uma instituição não devidamente habilitada e qualificada para a concessão dessa titulação, nós tenhamos essa cautela e essa precaução. Então, eu queria cumprimentá-lo e coloco em discussão o projeto do senador, a relatoria do senador Cristóvão Buarque. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório.